PIB cresceu, notícia de sexta-feira, 3,4%, Andreasa, e agora? Você diz uma coisa, acontece... Não, para. PIB cresceu 3, quase 3,5%, 3,4%. É a pura expressão da sustentação do voo de galinha, aquilo de que a gente fala diariamente aqui no programa. Crescimento brasileiro acima da capacidade. O crescimento brasileiro, confie você ou não no IBGE, cada um com as suas desconfianças, o Gabriel Werner, não confiamos mais no IBGE, nem quero entrar nessa discussão, é o número que temos, e ele é consistente com o que projetamos aqui. Esse crescimento era esperado. A questão é, o crescimento brasileiro a 3,4% é sustentável? Vamos aos detalhes desse crescimento, já projetando o futuro de desaceleração que virá. E aí será o governo num cabo de guerra, acho uma boa expressão, cabo de guerra, numa queda de braço, numa corrida de cobertor curto, com o Banco Central, para ser o único que age para combater a inflação, uma corrida, uma queda de braço com a inflação. Quem chega na frente a 2026? O crescimento brasileiro do PIB é insustentável porque a produtividade não acompanha a demanda. Não acompanha. Há um estímulo permanente e dobra-se, triplica-se a aposta no estímulo ao consumo. Consome. Estão colocadas aí desde o início do governo Lula, sem surpresa, várias iniciativas, várias medidas jorradoras de bilhões na mão das pessoas para estimular, para produzir consumo. Como é uma geração de demanda artificial, a produtividade não acompanha. O Brasil não tem lastro produtivo para responder essa demanda. Donde, simplificando, a inflação. Vamos também aos números do nosso crescimento do PIB, os números do investimento. O investimento brasileiro está muitíssimo aquém, portanto, atrás daquele necessário para que o país pudesse ter bagagem, de novo, lastro, pudesse ter fundamentos para que o seu crescimento fosse sustentável, para que a gente pudesse crescer a mais que 3% anualmente, consistentemente. Não é assim. Infelizmente, não é verdadeiro. Ao governo cabe, diante dessa circunstância, claro, qualquer governo faz isso, bater bumbo, dizer, olha aí, o crescimento maravilhoso do Brasil. O nosso papel aqui é mostrar que não é sustentável, que esse crescimento é impulsionado, sobretudo, pelo consumo das famílias e pelos investimentos, esses, por sua parte, sobretudo estatais. O investimento privado no Brasil, repito, embora exista e até tenha crescido, ele não está à altura do que se projeta em termos de crescimento, donde, repito, voo de galinha. O crescimento do Brasil tem lastro, repito, que aqui a gente repete, a gente insiste. Esse é o método, do prolixo, impulsionado o crescimento pelo consumo das famílias, sobretudo pelo consumo das famílias, isso sendo impulsionado pela jorração estatal de bilhões. Eu sempre vou ao início do governo Lula. Qual é o início do governo Lula? PEC da transição. Todo mundo agora tomando susto com a disposição gastadora do governo, com a forma como o governo, diante dessa situação de desaceleração da economia contratada, vejam os números do quarto trimestre. Há uma desaceleração brutal no quarto trimestre. Um crescimento quase inexistente, 0,2% comparativamente ao terceiro trimestre de 2024. É a desaceleração mostrando os dentes. Diante disso, como o governo reagirá? É isso que a gente tem de projetar, e é o que eu tenho projetado aqui. O que acontecerá doravante. Não é um crescimento sustentável. Eu falava da PEC da transição. A PEC da transição é o início de tudo. O pessoal tomando susto agora.
Mas estava lá. A PEC da transição é da transição de 2022 para 2023. Foi aquela que garantiu ao governo Lula uma chuva, uma inundação de mais de 150 bilhões de reais na economia, de estímulos, de impulsos ao consumo. Obviamente, um movimento de natureza artificial. Estava tudo ali. Mas o pessoal preferiu acreditar no arcabouço fiscal de Fernando Haddad, que, na sua origem, era natimorto, estava dado. A sua conta não fechava, nem para tiro curto. Tanto que chegamos agora, a 2024, ano passado, 2025, e o corpo do bicho está exposto para todo mundo ver. Tem gente que não quer ver. A conta não fechava? Uma regra fiscal que abrigava o aumento de gastos permanentemente e que pretendia rebater esse aumento de gastos com recordes em receitas. Os recordes em receitas vieram, só que não mexendo nas vinculações, por exemplo, dos pisos de saúde e educação, são vinculados à arrecadação, arrecadando, você aumentava a despesa que pretendia combater. Uma conta que nunca fechou. Mas o pessoal preferiu acreditar no compromisso das metas fiscais. Manipulados. Como assim manipulados, Andreasa? Manipulados. Você está dizendo para mim que está batendo meta todo ano. No entanto, a dívida cresce, e cresce, e cresce, a dívida pública. E você bate a meta pendurando dinheiro cada vez mais por fora. Você bate a meta sob a cultura do parafiscal. O que é o parafiscal? É o dinheiro não contabilizado. Explica melhor. É o dinheiro que não está no orçamento. O dinheiro posto à margem do orçamento. Dinheiro pendurado para fora do orçamento, portanto, a margem da regra fiscal, portanto, a margem da Constituição Federal. E a gente vê isso todo dia sendo anunciado pelo governo Lula. Só no começo desse ano tem um monte de coisa, já o orçamento nem foi aprovado ainda, tem um monte de coisa projetada, pedida por fora. Pé de meia, gás, auxílio gás, tudo isso para fora. Plano safra, tudo disso dinheiro extraordinário, dinheiro por fora. Ah, mas aí tem reação, o TCU reagiu, tem que botar para dentro. Então, o governo vai tentar sempre, nem sempre vai conseguir. Mas a expressão parafiscal está posta. E a lógica do governo Lula é a da queda de braço com a inflação, da corrida com a inflação, de responder à desaceleração contratada, dobrando a aposta. É isso que está colocado aí. Então, toda vez que alguém vier para mim com os números do PIB, eu vou mostrar essa circunstância aqui. Eu adoraria que fosse real, que o Brasil tivesse lastro para sustentar esse crescimento acima de 3% anual. Infelizmente, não temos.